Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, né? E em paz aí na presença do nosso Senhor Jesus. Vamos meditar aqui bem rapidamente sobre alguns trechos da palavra do Senhor e quero que vocês abram aí sua Bíblia no livro de 1 Crônicas 17, né? A gente vai ler alguns versículos, eu vou estar compartilhando aqui com os irmãos. O tema de hoje da mensagem é um tema bem simples, mas eu tenho certeza que é um tema que vai de encontro com o seu coração. O tema é quando Deus diz não, né? Nós oramos, nós muitas vezes planejamos, muitas vezes colocamos diante do Senhor várias situações em nossas vidas, né? Vários desejos em nossos corações. Mas o Senhor sabe o que é melhor para nós, né? O Provérbios diz que muitos são os planos no coração do homem, mas é o Senhor quem sonda as nossas intenções. Então, assim, Deus sabe exatamente do que nós precisamos. Ele sabe exatamente como que a nossa vida deve ser controlada e gerenciada. Ele tem a plenitude dos tempos, ele sabe de todas as coisas, né? E Deus sabe o que é melhor para nós. E esse texto mostra de forma muito clara isso, né? E vamos ler e depois a gente faz alguns comentários aqui, tá bom? Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. 1 Crônicas 17, versículos 1 diz assim: Sucedeu, pois, que morando Davi, já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Versículo 2. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração, faze, porque Deus é contigo. Engraçado que Natã viu o que estava acontecendo com Davi. Ele tinha acabado de vencer uma guerra muito difícil contra os filisteus, tinha trazido novamente a arca para Israel. Houve dança, houve celebração, houve alegria. Então Davi estava conseguindo consumar o plano de Deus para com Israel, estava conseguindo novamente unificar as tribos e trazer a arca da aliança para o centro de Israel, aonde a arca jamais deveria ficar, né? A arca representando a presença do Senhor. Versículo 3: Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral e de trás das ovelhas, para que fosses chefes do meu povo de Israel, chefe do meu povo de Israel. Estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E lá no versículo 12 diz assim: Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. E lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã Davi. Olha só, irmãos, que maravilhoso isso, né? Davi, ele trouxe a Arca da Aliança novamente e ele se sentiu triste, se sentiu, poxa, eu tenho um lugar para morar, eu tenho um lugar para ficar, mas a Arca do Senhor não tem aonde repousar. Então Davi, ele tem um desejo de fazer um templo para o Senhor, né? Só que Deus, ele não permite que Davi faça, que Davi não consuma esse seu projeto, né? Que Davi não realize esse seu projeto, esse seu desejo. E usa o profeta Natã para que, olha, Davi, você não vai fazer o templo, mas o seu filho, eu confirmarei nas mãos dele o teu reinado. E Davi,
olhando a situação de Davi, né? Poxa, era um desejo no coração dele construir o templo. Era algo que era sublime, era um desejo, eu entendo que um desejo bom, um desejo nobre diante de Deus. E mesmo assim, Deus disse não para ele. Só que isso não paralisou Davi. Só que Davi não ficou angustiado, Davi não ficou triste, não ficou abalado, não ficou com aquele sentimento do tipo, Deus não me ama, Deus não gosta de mim, Deus não está me olhando. Mas Davi se alegrou. E Davi preparou tudo o que foi preciso e necessário para que Salomão pudesse construir o templo, né? E Davi reconheceu isso diante de Israel, lá em 1 Crônicas, a partir do versículo 20, do texto 28, né, diz que Davi convocou toda Jerusalém, todos os príncipes de Israel, e falou, e pôs-se o rei Davi em pé, versículo 2, e disse, ouve-me, irmãos meus e o povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Davi já estava preparado para fazer uma casa para o Senhor. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Então Davi reconhece, diante de todo o povo, que ele quis, que ele desejou construir um templo, mas Deus não permitiu, pois ele era um homem de guerra, um homem que tinha derramado muito sangue. Talvez Davi pudesse pensar, poxa, mas eu guerrei pelo Senhor, eu lutei pelo Senhor, eu venci batalhas pelo Senhor, eu sofri pelo Senhor, eu perdi homens nas batalhas para defender o nome de Deus. Mas não, Davi, ele entendeu o não de Deus. Ele compreendeu a mensagem de Deus para ele. E isso não paralisou o projeto de construção do templo. Muito pelo contrário, Davi preparou tudo, planejou tudo, deixou tudo pronto para quando seu filho estivesse pronto, ele pudesse iniciar a construção do templo, e assim foi feito. E o reino de Davi foi confirmado através do nome de Salomão. Olha só que maravilhoso isso, meus irmãos. Muitas vezes Deus, ele coloca alguns nãos em nossas vidas, não para que a gente fique triste ou angustiado, mas porque ele sabe o que vai acontecer e ele tem os melhores planos para as nossas vidas. Não sei o que está acontecendo com você, eu não sei que situação que você está passando agora, que de repente Deus te deu um não e você não está entendendo o porquê desse não de Deus para você. Mas tenha certeza, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe exatamente o que você precisa, ele sabe exatamente o que você necessita. Amém? Não fique preocupado, o não de Deus não é o fim, mas pode ser o começo de uma vida poderosamente abençoada, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém? Que nós possamos dar o mesmo testemunho que deu o rei Davi e que possa ter a alegria de Deus em nossas vidas, assim como Davi teve a alegria de Deus na vida dele. Amém? Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos pelo teu amor, pela tua paz, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, ó Pai, que é derramado sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado por essa breve meditação da tua palavra, e temos certeza que o Senhor está conosco, nos abençoando e nos guardando de todo o mal. E o Senhor sabe, Pai amado, o que é melhor para as nossas vidas. Que o seu não represente uma vida abençoada para nós, que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Nós temos planos, nós temos desejos, nós temos muitas vontades, mas o Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor sabe exatamente quais são os objetivos de cada desejo nosso. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, ó Deus, não a nossa vontade. Que a tua vontade permaneça para todo sempre em nossas vidas e que assim possamos ter uma vida de paz e alegria em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Boa semana. E não esqueça, quando Deus diz não, não é o fim, mas pode ser o começo de uma grande bênção na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Um grande abraço do presbítero Luciano e de toda a sua família para todos os irmãos da Igreja Unida, em nome de Jesus. Amém?